É um prazer estar aqui com vocês, é sempre uma bênção. E eu sou muito feliz por ter vocês aqui. Qual é a pergunta que nós temos para desenvolver hoje? Quem teria uma pergunta que gostaria de perguntar para o primeiro ciclo? É muito importante. Na mediunidade, a mediunidade é a maior bênção, é a maior luz, é o maior amparo nas nossas vidas. Todos nós cristãos, ao compreender essa profundidade do ensino do Cristo, do ensino de Jesus sobre a mediunidade, a cura, a potência mediúnica, os valores espirituais, Jesus mostrou tudo, porque ele usou a vidência, a percepção, a gênesis, fluido de cura, ele mostrou que podia estar, que podia falar, então ele usou uma potência mediúnica muito grande. Quanto mais o espírito é de Skoll, quanto mais a grandiosidade do espírito, quanto maior seu potencial espiritual, maior a sua mediunidade. Porque a mediunidade é um meio de comunicação. Quanto mais nós falamos de Gabriel, dos arcanjos de Rafael, esses espíritos, na potência da sua mediunidade, que é o meio de comunicação, que é o meio de irradiação, eles são capazes de falar com todas as criaturas. Quando nós falamos que Bezerra, ele pode irradiar para todas as casas espíritas, para todos os médios familiares, para todas as pessoas que precisarem do amparo do Bezerra, ele virá. Porque à medida em que ele mentaliza, a sua irradiação ela é forte, ela é poderosa, então ela chega. Da mesma forma, é a irradiação de Kardec. Os inimigos do espiritismo tiraram essa força do Kardec para não evocá-lo, para não chamá-lo, para que ele não irradiasse. Veja bem, Kardec tem um conhecimento de anos e anos de estudo, de pesquisa. E por que ele não poderia ser evocado para irradiar sobre nós, espírita, o caminho a percorrer? Este fato de impedimento da evocação de Kardec é uma ação dos espíritos inimigos do cristianismo. Como também hoje nós vemos que não há evocação de Deus, não há mais a evocação de Jesus, de Maria Santíssima. Os louvores e os pedidos ficaram diluídos, ficaram materializados. A fé grandiosa, a esperança grandiosa, ela está tecnicamente aniquilada. Nós não vemos hoje essa propagação de uma fé, o que Jesus nos mostrou, porque ele curou, ele aliviou, ele abrandou. Então, nós vemos grandes santos no passado, grandes espíritos, que vinham, quando falávamos que eram os guerreiros no sentido de guerrear contra as trevas, contra a ignorância, contra o erro, contra as imperfeições. E isso foi tudo perdido. Não só o espiritismo, mas todos nós cristãos. Deixaram de colocar no cristão os valores reais do cristianismo. Ficamos colocados para algumas pessoas somente. E não é isso que é o cristianismo. Porque na época do Cristo, só os doutores das leis, os sacerdotes, as grandes sacerdotisas, os grandes médios eram o que faziam
as festas faziam com que movimentasse as religiões. Jesus veio e fez justamente ao contrário. Pregou para o povo, pegou para os simples, para os gentios, e chamou seus apóstolos, as pessoas mais simples, para ir para o povo. O ensinamento é para o povo. E o que aconteceu? Houve um impedimento. Os inimigos do cristianismo trabalharam de uma forma gigantesca para impedir a divulgação do cristianismo. Aí vem o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, e novamente Kardec é impedido. O cristianismo novamente impedido. Toda a Europa, o cristianismo está impedido. Todos nós, espíritas, ainda estamos impedidos de usar a nossa mediunidade, de usar o nosso potencial de comunicação, quer na evocação dos espíritos superiores, quer na ajuda que nós devemos dar com as nossas mentes, no sentido de irradiar o bem, de irradiar a bondade, a caridade, de termos esse conhecimento. Está de uma forma grandiosa o impedimento da doutrina dos espíritos. Os médiuns, os trabalhadores da última hora, devem usar o seu potencial da mediunidade para irradiar. Porque nós vemos a mediunidade somente obsediada, infeliz, neutralizada, sufocada. Por quê? Porque lhe falta a espiritualidade maior. Porque quando o médium ora, roga, suplica, pede, ele tem amparo. Mas nós estamos sendo preparados para pedir para os outros, para o sacerdote, para o pastor, para o dirigente do centro. Nós não estamos sendo preparados para sermos autônomos, para sermos livres, pela liberdade de crescer, pela liberdade de construir um mundo melhor, de construir através do estudo, das pesquisas, do conhecimento. Quase tudo isso nos é tirado. E poucas pessoas percebem o quanto nós estamos perdendo com a visão do cristianismo. Nós precisamos viver o verdadeiro cristianismo. E quando as fontes da terra, elas estão fechadas, o médium preparado, ele pode ir às escolas espirituais. Ele pode buscar nessas fontes imensuráveis, nas colônias espirituais, nas grandes faculdades espirituais. Ele pode estar com seu anjo guardião, mas sem essa fonte luminosa que nós chamamos de mediunidade, porque é o meio de bilocarmos, é o meio de irmos para outro local, é o meio de termos a visão, a audição, a percepção, a análise. Então, quando isso nos é bloqueado, nós ficamos viventes na Terra. Caminhamos sem a luz. Quando eu falo que a mediunidade é o caminho que nos leva à perfeição, que nos leva a estar com Cristo. Mas o que foi divulgado a nível de mediunidade? Mediunidade só traz o mal para o médium. O médium que desenvolve a sua mediunidade só faz coisas erradas. A sua vida vai para trás, é uma desgraça, não dá nada certo. Porque isso é uma informação que se passa de boca em boca. Toda informação equivocada, ela caminha. Ela caminha ao longo dessa jornada.
e vai deixando para trás as verdades espirituais. Todas as religiões têm as verdades espirituais nos seus princípios. O cristianismo, a Igreja Católica, que tinha como responsabilidade divulgar o cristianismo real, ensinado pelo Cristo, deixou correr pelos vãos dos dedos. E hoje nós vemos as igrejas católicas fechadas na Europa. Nós vemos as igrejas abandonadas em toda a Europa, em toda a Ásia. Então, aquela luta dos primeiros cristãos, aquelas lutas que saíam para pregar o cristianismo, ele foi retirado. Não se passou a essência para a continuidade de todos nós. Nossos ancestrais ficaram bloqueados. Nós também. Esse conhecimento do cristianismo é preciso ser vivido. E o próprio espiritismo também fecha. Os espíritas também, que têm uma grande responsabilidade de ensinar a verdade espiritual, também estão aquém de tudo isso. Embora os livros espíritas tenham todas as verdades ali colocadas, mas nós, se deixarmos, também vai escorrer pelos vãos dos dedos e o espiritismo vai perder a sua missão. Terá que vir outro regenerador. Porque se uma humanidade ela perde essa essência, levam-se anos e anos e anos a fios, milênios, para retornar outro regenerador. Se nós analisarmos Jesus, há 2000 anos, o cristianismo teria que ter feito da Terra 50% de médiuns lúcidos, transparentes, capazes de trazer a luz das estrelas, a luz celeste sobre a Terra. Mas o que nós temos hoje? Raríssimos médiuns, raríssimos, quase com potencial que nós ainda não conseguimos, nem dá para contar nos dedos. Dá para contar nos dedos os potenciais que viemos. Nós espíritas conhecemos o Chico Divaldo e mais outros, mas são poucos. O espiritismo perdeu a sua essência. Chama-se as casas espíritas, chamam-se os médiuns, chama-se os jovens, mas a essência do estudo do cristianismo está aqui. O que nós temos que fazer? Espíritas, estudem. Estudem. Quando nos fala espíritas, amai-vos, é orar para que os espíritas vençam as suas missões, concluam aquilo que vieram fazer, quer nos centros espíritas, quer nos lares, quer nas missões juntos aos povos. Cada médium vem com uma missão, mas para que ele não possa equivocar-se, ele precisa do anjo da guarda. Ele precisa dos benfeitores. Ele precisa da sua equipe de trabalho. Quer para cuidar das plantas, quer para cuidar das orquídeas, quer para cuidar das minhocas, da joaninha. Ele
tem que ter a sua equipe de trabalho, que vai ajudar ele a cuidar das minhocas da Joaninha. E da mesma forma fica o médium com a responsabilidade familiar. Ele precisa da equipe familiar. Ele precisa dessa equipe amorosa que venha com ele. Porque a Terra, nós temos uma onda vibratória altamente negativa, aonde nós vemos a corrupção em todas as formas. A corrupção religiosa. Quer algo pior do que isso? Aqueles que corromperam os ensinos reais do cristianismo, aqueles que corromperam os ensinos reais do espiritismo, do catolicismo, e assim vai por diante. Por quê? Porque faltou a espiritualidade maior, faltou a visão do futuro. O espiritismo é o futuro. É isso que nós temos que entender. Para onde que eu vou? Para onde que vocês vão? Vão morrer amanhã, depois, e aí? Onde vocês vão? Qual é esse objetivo? Com quem você vai se comunicar lá? Vai chegar lá, você vai ficar de boca fechada? Ou você se comunica através do pensamento? Vai estar seu pai, sua mãe, seu tio, sua filha, seus avós, a sua casa, seu lar, a sua família, uma festa para te esperar com a missão cumprida e realizada? Ou você vai cair numa região umbralina, triste, densa, pesada, infeliz, porque você nada fez por você e nem por ninguém. Isso que Jesus nos ensinou é grandioso. Mas como que nós nos perdemos nesses 2000 anos? Como? E nós sabemos que vivemos. Quantas reencarnações, quantas oportunidades. Vamos colocar que cada 100 anos, nós, 200 anos, vamos supor, é muito, mas cada 100 anos, vamos pôr 200 anos, nós reencarnamos. 1000 anos, 5 reencarnações. 2000 anos, mais 5, 10 reencarnações. Dá para ter nascido em todos os nossos continentes. Dá para ter vivido no mar, na China, na Ásia, na Europa, né? Em Paris, ter vivido na África, nas Américas, nos mares, nas montanhas. Olha quantas reencarnações que nós poderíamos ter aprendido muita coisa. E o que nós vemos hoje? Um bloqueio das mentes, um bloqueio da espiritualidade, um bloqueio da visão maior, as mentes aturdidas, as mentes tristes, depressivas, angustiadas. É o que nós vemos hoje. Mas se nós pararmos e dissermos o que fazer para melhorar o destino da humanidade? Jesus veio há 2000 anos para mudar o destino. O Espiritismo está aqui há 170 anos. E ele também não conseguiu. Porque está caindo nas suas bases. As suas bases não estão sendo colocadas com profundidade. O estudo do Espiritismo, ele não pode ser pouquinho. A palavrinha não muda. É profundo. Espiritismo é comunicação com os espíritos. Espiritismo é conhecimento dos fluidos.
Espiritismo é ter um anjo de guarda. Espiritismo é ter espíritos familiares. Espiritismo é eu saber o que sou. O que eu vim fazer na Terra? Poucos de nós, espíritas, temos consciência do que eu vim fazer. Então, nós ouvimos, existe aí, acho que 30% de uma população que se diz espiritualista, espírita, mas não sabem responder o que vieram fazer na Terra. E se nós falarmos da morte, o povo se desespera. E a morte é um retorno ao nosso lar. A morte é voltar para casa. E por que nós choramos? Porque somos criança levada. Sabe aquelas crianças que não obedecem pai e mãe, não obedecem ninguém? Que pai e mãe falam assim, você não vai, lá é perigoso, lá no riacho é perigoso, naquele lugar é perigoso, você vai cair, você vai quebrar o joelho, você vai se machucar. Aí a criança levada vai e faz tudo errado. Tu não faz um dia tudo errado, tudo errado. Aí chega na hora da morte. Tem que ver o pai e a mãe. Aí a criança se esconde. Esconde para tomar banho, esconde para isso, esconde na parede, vai debaixo da cama. Não quer ver o pai e a mãe por nada. É isso que acontece na hora da morte. Depois que faz tudo errado, quem diz que ele quer voltar para casa e ver o anjo guardião? Ver o seu pai, ver a sua mãe, ver o seu ente querido, ter que olhar para o anjo da guarda. Isso é muito interessante. Veja bem, que é isso que nos ensina o Espiritismo. Os espíritos familiares. E eu vou ocupar alguns segundinhos para contar uma história de um anjo guardião, de um espírito protetor, que eu tive a felicidade de conversar com esse espírito protetor. Certa feita, conversando com o médium, eis que surge um espírito protetor. Não era um anjo da guarda, mas um espírito familiar. E eu conversei com ele o porquê que ele estava triste, o porquê que ele estava ali, porque ele, junto do médium, trazia uma tristeza muito grande, uma dor muito grande. Então, eu questionei a ele o seu sofrimento. E ele disse para mim: a minha infelicidade é que eu, o espírito, sou obrigada a ficar do lado do médium. E toda noite eu volto para o meu convívio espiritual e meu instrutor pergunta: como está o seu médium? Todo dia eu estimulo, eu falo, eu oriento, eu gasto horas de vibrações, não é? E ele não muda nada, nada. Aí eu volto novamente, eu oro, eu rogo, eu suplico, e no outro dia cedo eu estou do lado dele. E assim está se passando os anos, está se passando o tempo, e eu não consegui mudar esse médium. E quando chega na minha hora de apresentar o meu trabalho, que nós apresentamos numa espécie de conferência espiritual, em que todos os anjos guardiões e benfeitores apresentam o seu trabalho realizado, eu me sinto envergonhado. Eu me sinto altamente envergonhada. E nessa hora as lágrimas caem no meu rosto e o espírito chorava mesmo. Porque eu me sinto impotente, capaz de não salvar uma alma. E essa é a minha missão, esse é o meu trabalho. E eu me sinto muito triste. E eles estão agora falando que eu vou atender outra criatura, que eu vou ter que sair do lado deste médium, porque ele é improdutivo e eu não consegui. E eu vou
ter que deixá-lo. Isso me entristece, porque eu, de forma geral, sou um espírito familiar. Mas eu preciso crescer. Eu preciso estudar e eu preciso realizar alguma coisa. E eu chorei junto com o espírito. Eu imaginei. É igual a mãe que não consegue modificar um filho. É igual uma pessoa que não consegue melhorar alguma coisa. Então eu senti, após o espírito ter ido embora, eu aconselhei esse médium. Falei tudo o que eu ouvi com o espírito, porque ele recebeu o espírito, não eu. Mas os médios gostam de fazer papel de tontos, de ignorante. Nunca o espírito fala para ele, sempre para os outros, né? Sempre para os outros. Não ouve seus benfeitores espirituais. Não ouve as instruções e nem as pesquisas. E aquilo me chocou por demais. E eu pensei, não podemos deixar que os espíritos protetores, amigos, familiares, não falem com os médios. Eles têm que falar. Eles têm que orientar. Eles têm que estar presentes. Eles têm que puxar das orelhas. E daí para frente, eu falei para os espíritos: puxem as minhas orelhas. Arranque as minhas orelhas, se possível for, para que eu ouça, para que eu preste atenção. Não me deixe cair. Não me deixe falir. Não me deixe envergonhar as minhas equipes de trabalho. Não quero que elas chorem por mim. Eu não posso fazer isso com os meus benfeitores espirituais. Então, uma única mensagem mudou o meu destino. De um espírito sofredor. Era um espírito familiar em grande sofrimento. É isso que nós precisamos compreender. É isso que é espiritismo. Nós amparamos e somos amparados. Então, trabalhai. Começai no dia seguinte a mensagem de otimismo e de esperança sobre a terra. É isso que é sermos espíritas, trabalhadores da última hora. Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, aqui estou, Senhor, vivente do planeta Terra, caminhando por todas as estradas, Senhor, por todos os lugares. Peço, Senhor, uma estrela para guiar o meu rumo. Já caminhei sem rumo, Senhor, entre os desertos e as areias, entre as montanhas, entre os rios, entre os córregos, Senhor, entre as grandes cidades, nos barcos, por todos os lugares. E a minha estrela, Senhor, ainda não a vi. E peço, Senhor, neste momento, me permita aurir do grande fluido cósmico universal, a minha estrela, Senhor, a estrela que me guia, a estrela que me adverte, a estrela que me oriente, e que ela venha para mim, Senhor, forte e corajosa, que venha a sua luz, Pai amado, que venha e me toque a minha alma, porque eu sei que eu sou um ato, e dele, Senhor, vou crescer e construir, Senhor, um espírito luminoso pelos seus átomos de amor. Me permita me buscar, Senhor, porque quero crescer, porque quero evoluir, porque quero construir um mundo melhor. Rogo-te, Pai amado, neste grande fluido cósmico universal, onde tudo nos é dado de graça, e que de graça podemos buscar pela nossa vontade,
vontade, pelo nosso desejo, Senhor. E eu te peço, para aurir do grande fluido cósmico universal, todas as energias, Senhor. A energia do sol, dos espíritos superiores, as energias das luas, de todo o nosso sistema planetário, de todas as megas galáxias, Senhor, que esta energia, denominada fluido cósmico universal, eu abro, Senhor, abro esse portal de luz e de esperança, que venha, Senhor, sobre mim, que recaia sobre a minha família, que acorde os meus familiares, que acorde meus entes queridos, que desperte para o amor verdadeiro. Permita-nos sair de toda a ignorância do espírito, do erro, do fechamento da nossa mediunidade. Me permita, Pai amado, crescer e evoluir. Rogo ao grande Mestre Jesus, rogo aos anjos, rogo aos arcanjos, rogo a Maria Santíssima, rogo a todos os trabalhadores da última hora, rogo, Senhor, aos grandes espíritos, aos filósofos, aos médicos, a todos aqueles que velam e que protegem a humanidade da Terra, em todas as religiões, em todos os credos, em todas as nações, em todos os campos, por todos os lugares. Rogo-te, Pai amado, que venham, Senhor, todos os espíritos trabalhadores e nos ajude. Rogo pelos trabalhadores da terra, Senhor, que venham os espíritos da terra. Venham nos ajudar a crescer a semente, o alimento sobre a terra. Venham, Senhor, os alimentos, os espíritos protetores, Senhor, do vegetal. Que venham nos trazer o alimento, os frutos, Senhor, todo o alimento para os homens. Que venham, Senhor, o reino animal, que também nós o vivemos neste reino, Senhor, que seja de experiência para desenvolver a inteligência, a capacidade do reino animal. Dai-nos para nós humanos, Senhor, todos nós viventes na terra, que venha, Senhor, os raios da educação, que venha esta força redentora, Senhor, para tocar e moralizar, que raios moralizadores toque, acorde e desperte, que venha, Senhor, os raios dos 10 mandamentos, para lembrar ao homem o que é que ele comete, o que ele pode mudar. Que os 10 mandamentos passem, Senhor, por todas as emanações da terra, por todos os locais. Que venham os raios, Senhor, das 12 virtudes e vai recaindo, Senhor, por todos os lugares, por todos os recantos, e transmute, e construa, e elabore, e refaça, para que as virtudes possam tocar todo o perispírito, possam tocar a nossa mediunidade. Faça de mim um verdadeiro médium, faça de mim um espírita cristão, que eu possa te compreender, Pai amado, compreender os ensinos do Cristo, compreender os ensinos dados pelos Espíritos. Dai-me a humildade, dai-me a abnegação, dai-me a luta, dai-me o trabalho, dai-me o crescimento de cada dia, Senhor, e permita que eu aprenda a elaborar, que eu aprenda a modificar os fluidos,
que eu possa transformar, Senhor, que eu possa pegar o ódio e transformá-lo em amor. Faça com que eu entenda a ciência da mente, a ciência do desejo, da invisibilidade, Senhor. Que cada dia mais eu me torne inteligente, capaz de absorver o ensino dado pelos Espíritos. Me permita compreender, Senhor, o Evangelho do Cristo. Me permita compreender o ensino dado, Senhor, pelo livro dos Espíritos, livro dos Médiuns. Fazer com que a minha inteligência se desenvolva, me torne dócil. Tira de mim o amargor, tire de mim a tristeza, tire de mim a depressão, tire de mim a angústia e me faça ver a luz. Me faça, Senhor, receber os fluidos de felicidade do dever cumprido, Senhor, porque eu sei que a felicidade é uma forma, Senhor, de me sentir bem. O dever cumprido, a responsabilidade realizada. Dai-me força, Senhor, para que cada dia mais eu aceite, Senhor, esse dom imensurável que nós chamamos de mediunidade. E nada mais é do que um meio de comunicação para com Deus, para com Jesus, para com Maria Santíssima, para com anjo Gabriel, anjo Rafael, para os consoladores, para que eu esteja, Senhor, com meu preto velho, com meu índio, com meu caboclo, com meus ancestrais, que eu possa estar com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus entes queridos. Fazei, Senhor, com que eu possa compreender que as leis soberanas eu possa vivenciar. Faça, Senhor, com que eu estude e eu compreenda as leis colocadas pelos Espíritos, que eu entenda tudo isso, o conhecimento da verdade, trazida pelos Espíritos superiores. Abençoa, Senhor, o meu destino. Abençoe a minha vida. Abençoe o meu lar. Abençoa o meu trabalho. Abençoa tudo que realizo, Senhor. Deixe-me e me auxilia a cada hora. Não me deixe errar. Não me deixe vacilar. Que meu anjo da guarda me chame atenção. Que meus protetores cheguem até a mim. Que todos aqueles que me cercam, eu possa irradiar raios de amor, raios de verdade, raios da justiça, raios da moralidade, raios do respeito, do amor, Senhor, aos pais, do crescimento da alma. Obrigado, Senhor, por eu aqui estar. Obrigado por ter conhecido a doutrina dos Espíritos. Obrigado por essa doutrina de amor e luz, que me prepara para o meu futuro, para que eu possa compreender para onde vou, por que estou aqui e da onde eu vim, Senhor. Obrigado, muito obrigado por mais este dia, por mais essa hora, por mais esse momento. Obrigado pelos amigos que nos reunimos nesta noite. Obrigado por cada coração. Obrigado por cada vibração. Obrigado, Senhor, por seu amor. E neste momento, Pai amado, templo de amor e luz, abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Assim, nós encerramos
mas este horário de prece e de aprendizado, que os anjos digam amém, que possam dizer hosana, hosana nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E que a paz nos envolva. Ave Cristo. Muito bom.